Muito boa noite, chegou a nossa quinta-feira de sempre, agora de sempre, porque a gente voltou, hein? Eu não sei até quando, porque nessas meninas aqui, vou te falar, viu? Difícil. O nosso Senta aqui tá começando hoje com um tema polêmico, que tá todo mundo falando, e é claro que a gente não ia deixar mulheres aqui que têm opiniões fortes, a gente não ia deixar de trazer esse tema aqui pra vocês. Agora, muito boa noite, Ariela. Boa noite, mais um dia aqui pra gente fofocar bastante. Muito boa noite, ela veio, gente! Purificação! Chegando em Diapotira, cheia de penas. Cada dia uma menção. Ó, viu uma pena por aí, passei aí. E a nossa convidada, faz tempo que eu tô querendo trazer ela aqui, porque olha, essa mulher tem tanta opinião, uma opinião tão forte, ela gravou um vídeo sobre o nosso tema que eu adorei. Vanessa Palazzi! Obrigada, meninas, que prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, e o tema hoje é quente, né? Quente, né? A Van que é dona do perfil Mulheres de 40, né? Isso mesmo. Ela fala muita coisa lá, é muito interessante, então eu vou deixar aqui o convite para vocês seguirem lá. Oba. Mas olha só, gente, o tema de hoje, como eu falei, é polêmico, tá todo mundo falando, porém, existem estudos que explicam o que está acontecendo, ou não. Será? Isso mesmo, os bebês reborns. Não tem como, gente, não falar disso. Eu não sei se é loucura, eu não sei se é doença, eu não sei se é válido, porque existem diversas explicações, e é claro que a nossa palestrinha, a nossa Pisce, vai falar, e tem um estudo ali que ela vai comentar sobre. Então vamos lá. Primeiro a gente não pode falar que existe um estudo. Não? Porque bebê reborn é de ontem, né, gente? Estudo, ele precisa, no mínimo, de dados, ele precisa de uma coisa randomizada, de pessoas, métricas, e não temos isso ainda. Mas a gente pode olhar para alguns sintomas, características e vamos olhar para o que Freud diria sobre deslocamento. O que é isso? É deslocar algo para algo. Mas eu vou dar aqui uma introdução, vou ler, porque eu não estou afim de explicar nas minhas palavras, senão eu vou ficar aqui 30 minutos. Na psicologia, especialmente na psicanálise de Freud, deslocamento é um mecanismo de defesa do ego. Ele ocorre quando a mente transfere emoções, desejos ou impulso, geralmente inaceitáveis ou perigosos, de um objeto original para outro mais seguro ou mais acessível. Em outras palavras, a emoção é real, mas o alvo dela é trocado. É como se o inconsciente dissesse: isso é forte demais para lidar diretamente, então vou transferir para outra coisa. Ou seja, filho tá caro, né? A escola tá cara, minha mãe vai tirar o meu lugar de filhinho do ano. Vamos pegar um bebê reborn que tá mais barato? Gente, pelo Não tá amor caro de também? Deus. Nem sei quanto custa. Não, amor, mas bem eu mais vou ler uma barato que um frase colégio. aqui e eu quero a opinião de vocês. Essa frase eu vi, achei super interessante e diz assim, ó: o que para umas é só um boneco, para outras é companhia, é cura, é amor. Quero saber a opinião de vocês, como que vocês veem isso com o bebê reborn? Vamos dar a palavra para nossa convidada. Eu acho importante dar a palavra para ela, que fez um vídeo. Obrigada. Que é interessante, aí a gente costura. Companhia, a pessoa pegar um boneco para ser sua companhia. Alex é melhor, né? Pelo menos fala com a gente. Tem gente que pega o cigarro para ser sua companhia, tem gente que pega a bebida para ser a sua companhia, que também são vícios péssimos, né? Mas você pegar um ser inanimado para ser a sua companhia, e eu fico pensando aqui como é que é essa relação, né? Eu já vi, por exemplo, na janela em frente ao meu apartamento, tinha uma mulher que ela bebia e eu ficava olhando, tinha um ursinho, até que o dia que eu vi ela dava um gole na bebida e depois ela dava um gole pro ursinho. Aí eu falei, gente, onde chega a loucura das pessoas, né? Porque... Então, pra mim, assim, sei lá, você falar um cachorrinho é uma companhia, é um bichinho, ele tem vida, né? Você conversa com o cachorrinho, ele entende. Um gatinho, um passarinho, um peixe, uma planta, sei lá, eu converso com as minhas plantas. Eu brinco com as minhas plantas, falo, oh, que bonitinha que ela tá hoje, olha aqui, vou colocar ela um pouquinho no sol e tal. Agora, gente, uma boneca...
uma coisa assim, eu não sei aonde chega a loucura, desculpa, eu não queria falar essa palavra, mas aonde chega a loucura das pessoas para fazer essa transferência tão, sei lá, idiota, desculpa, eu não queria falar isso, E mas tão intensa, né? Porque as pessoas estão... a gente chegou num momento que tá saindo lei pro caso do bebê reborn. Não, Pois mas é. aí eu já preciso olhar para outro viés. Pô, vamos aprender a votar, pelo amor de Deus. Não, mas aí eu vou fazer uma defesa, Não, desculpa, Fernanda. eu não consigo, eu não vou fazer uma consigo dizer defesa. outra frase. Não, eu acho que há momentos que é preciso você fazer uma lei, né? Eu conheço um deputado que ele fez uma lei agora para que, proibindo as pessoas de utilizarem bonecos em órgãos públicos. Não, mas o que ela tá falando é que existem leis que não é para proibir, é algo para deixar... Ok, porque eu já vi na internet algumas coisas que regulamentam algumas situações. Não é isso. Eu tô falando que pra proibir. Pra proibir. É, pra proibir. Não, eu vi umas que estavam em mas aí Curitiba teve pra também. regulamentar, não sei o pra que. proibir. Não, loucura é O Tem negócio até tá algumas- tão intenso que tem que fazer lei pra proibir. tá? Pra proibir. Mas pra a, você lei, não- mas a lei ela é só feita pela manutenção do social, né? Quando a maioria tá despencando e tá enlouquecendo, a gente traz uma para equilibrar. Então, infelizmente, e aí é pior, né? Porque fazer toda uma operação pública, trabalhar por um objeto inanimado. Infelizmente, um gasto para de alguns dinheiro. casos você tem que fazer porque as pessoas, né, nesse caso, por exemplo, elas estão se locupletando de um direito de uma outra mulher que tem filho para passar numa fila Uhum. de atendimento médico. Passa em fila com um baby reborn? Sim, elas estão fazendo isso. Né? Outra coisa, tem pessoas lá em Curitiba, por exemplo, Não é a possível. prefeitura precisou fazer um post na rede social para falar: olha, deixa eu lembrar vocês, queridas mamães de bebês reborns, não usem o assento preferencial. Só porque vocês estão com um bebê reborn, porque tinha mães, a loucura é tanta que elas estavam se Tô sentando chocada. em assento preferencial. Quer eu vi dizer, essa. então, nesse caso, o poder público realmente precisa interceder de alguma forma, né? Aí outro dia a gente, teve um que fez a lei do, e o dia do bebê reborn. Aí eu fui pesquisar, falei, pô, o dia do bebê reborn. Aí sim eu ia ficar com raiva de ter votado nesse cara. Acho que foi essa daí que eu vi, do tipo, Mas assim, não, na verdade é para homenagear os artesãos que fabricam os bebês reborn. Mesmo Aí assim, assim, peraí, faça uma lei geral pra pra brinquedo. Pra todo mundo que é artesão. Quantos artesãos você existem no entende? Brasil que não são valorizados, né? Então, assim, existem algumas leis que são inócuas, mas outras são necessárias, né? A que ponto que chega a loucura da pessoa? Tomara que exista uma lei para tratar essas pessoas que vão levar os filhos nesses lugares. Os filhos, os bebês... Sem julgamento, estou abrindo a minha agenda para 10 pacientes, mamães reborns que querem consulta terapêutica. Pronto, maravilhoso. Só tem que ter. isso, a louca. Tem que ter, Não, porque... gente, porque assim, por mais que a gente desloque um desejo e tal, o que é que tá atrás dessa angústia que faz um ser humano comprar um boneco, dar papinha, pagar plano de saúde reborn, ter um médico reborn, porque no fim acho que é todo mundo no reborn, daqui a pouco a gente vai comprar o quê? Homem Não, mas reborn? esse é o grande problema, Fê. A questão é que eles estão tratando com tanta seriedade que eles estão levando no médico. Aí eles estão fazendo creche, estão andando no metrô e pegando lugar preferencial. É exatamente isso. Por isso que eu acho que as leis, sim, têm que vir para esclarecer. Eu vi até uma postagem hoje mesmo que uma mulher foi levar a bebê reborn no hospital. O médico pegou e colocou ela na maca amarrada. Tá certíssimo! Como é que é? Aciona o CAPES. Aciona o CAPES. Tô Ari, chocada. quero tua opinião. Ai. Gente, eu não sei se eu tenho opinião sobre isso. Sinceramente, eu acho que a gente tá vivendo num mundo de ETs. Surreal. Hoje você disse que viu o encontro de bebês reborns. Exactly, no parquinho. Eles levaram todo mundo pra fazer piquenique no parquinho. Eu acho que isso tá válido. Você pega o seu brinquedinho e vai no parquinho tranquilamente, mas não tira o lugar de outra criança. Nossa, eu vi um bebê reborn, eu fiquei com medo. Eu falei, gente, eu tenho medo. Se eu tivesse... Eu era criança, eu tinha uma boneca, Meu eu bebê. acordava à noite, eu olhava aquela boneca e falava,
Ai, meu Deus, eu tô com medo dessa boneca. Ai, meu Deus, tô com medo. Eu olhava aquela coisa inanimada. E você imagina se acordasse com um bebê reborn? Eu ia tomar um susto. E, gente, parece assim, Gente, real, né? e tenho medo Muito. que eu assisti aquele Chuck lá. Eu fico só pensando, e pensou esse boneco toma vida? E, Eu acho que é por isso que Pelo fizeram amor os de Baby Deus. Reborn. Estão pensando no Chuck, porque Nossa, realmente não. parece bebê mesmo, porque real. assim, gente, existe, eu sou mãe, minha filha tem 13 anos e ela nasce na época que começa a ser lançado o Eu Bebê dei pra minha Reborn, filha né? também. Enfim, então minha filha com 6 anos, 7, ela ganhou o seu primeiro Bebê Reborn. Comprado no velho site famoso da China. AliExpress. Né? Exatamente. Comprei também. E aí, ele vem uma figura Horrorosa! Horrorosa! Juro! Eu falei, não é possível. Não, a foto é linda, mas Eu falei, filha, ele é lindo. E aí a minha filha, ai, mãe, olha o cabelinho dele, o cabelinho isso. horroroso, coitado do boneco. Isso, dava horroroso. medo. Já dava medo naquele. Porque é um boneco, porque assim, ele não. Porque tem o bebê reborn, tipo, que você compra, que artesão fez, que ele tem cara de bebê. Mas esse custa 2, 3, enfim. Pra uma criança, você dá o do 3 mil AliExpress. reais? Tem de 3, tem de 8, Caro, tem. não é É caro, não é barato. brincadeira. Só que daí você vai lá e compra AliExpress, custa o quê? 200 pilas. Ah, E você dá, e a exatamente. criança fica feliz porque tem um bebê reborn. Mãe, não era Muito. bem esse que eu queria, Não, mas a tá minha bom. nem argumentou, ficou feliz, ela perdeu a perna, ficou uns 4 anos andando com aquela boneca sem perna, enfim. E é feio, mas ok, gente, é um boneco. Eu nem sei onde é que eu tava. É uma criança com uma boneca. Não, sabe o que acontece? Exato. A nossa ele era tem um meu peso bebê. de neném, De neném, sabe? Então parece ele que você tá é- segurando. Eu Então, nunca seguro. É pesado mesmo? ele é Pesado, pesadinho, é peso de pesado. bebê, Mas, ó, na sexta-feira- cabeludo ou não cabeludo, tem vários Na modelos. sexta-feira eu peguei um. Gente, é a coisa mais horrorosa do mundo. A mãozinha, assim, ó. Tem até as veias, assim. É horroroso. Esse é o caro, então. Ai, Esse que deve ser o medo. caro. Horroroso, assim. Você é amiga de uma mãe peso. reborn? Não, eu fiz esse programa. E daí foi uma pessoa lá falando que vai começar a batizar os bebês Gente, reborn. pelo amor de É que Mas vamos lá, assim, ele foi para um lado extremamente espiritual. Ele tá E é querendo isso que eu quero exorcizar trazer. essas mães, E né? é isso que eu quero trazer. Porque assim, eu dei uma olhada e tem mães, tem mulheres, na verdade, não é mãe, gente. Esquece, não é filho e não é mãe. Que estão da sua idade, entre 30 e 50 anos, adquirindo os bebês reborns. Mas tem uma questão sentimental por trás de tudo isso, então que eu- é a infertilidade, que é a questão de ter perdido um filho. Então, essa pessoa que foi no programa e falou que vai batizar os bebês reborn, tá indo para esse lado sentimental e espiritual. Eu acho bem, assim, é o que ela falou a respeito das substituições, né? Não existiria um outro tratamento para a pessoa resolver isso na cabeça dela? Eu entendo, deve ser uma dor para a mulher que quer ter um filho e não consegue. Uhum. Mas assim, isso vai resolver a vida dela? Será que esse boneco vai resolver ou vai piorar a situação dela? Eu acho que tem muitas outras coisas, muitas outras técnicas, muitas outros métodos que você pode encontrar para resolver as frustrações. Porque nós passamos por frustrações na nossa vida o tempo inteiro. Muitas, todo né? dia. Então, as pessoas precisam aprender a lidar com o sofrimento, com a dor, com as frustrações e se ressignificar de alguma forma. Agora, eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, Fê, eu tenho 2 meninas, uma de 19 e uma de 21, que um dia o peixinho morreu. Eu comprei o peixinho beta, um dia quando eu cheguei o peixinho tava pra fora, assim, né? Ele tinha pulado do aquário, Ai, ele tava eu tive lá. um desse também. Aí eu pus, aí eu fiquei lá rezando pro peixinho, ai, volta a viver, pelo amor de Deus, São Francisco de Assis, né? Eu ficava pedindo pro peixinho. O peixinho ficou bom, uns dias depois ele morreu. E aí eu chamei minha filha e falei, olha, o peixinho morreu, ele foi embora. Eu não saí pra comprar outro peixinho. Eu não fui comprar um outro peixinho, porque eu falei, elas precisam entender que a vida é assim. Uhum. Elas vão mudar de ano e vai mudar de professora. Vão acontecer algumas coisas na vida delas que não vai ter o que fazer, elas vão ter que aceitar. E com isso, as minhas filhas tiveram perdas assim muito severas na vida delas. Uhum.
elas passaram por uma separação e eu precisei fazer com que elas entendessem a separação dos pais. Depois elas perderam um avô, perderam uma avó e recentemente elas perderam o pai. Foi muito difícil. E aí, como é que você substitui isso? Não tem como. Comprando o bebê reborn? Sabe? Então, Essa discussão, isso é que eu queria colocar para vocês. E eu acho super plausível Sim. e super legal, assim, a tua opinião, porque eu lido muito parecido com essas coisas. Mas quando a gente olha para esse campo terapêutico, né, da psicologia, pode ser que essa seja uma ferramenta de uma mãe que acabou de perder um bebê, enlutada, seja necessário. Mas, gente, não é para uma vida inteira. Por exemplo, em lares de idosos, também, às vezes, um recurso com um boneco também é usado. Enquanto isso não é patológico, pode ajudar, porque se torna como uma acolha emocional, né? A gente pode lidar com essas ferramentas numa dramaticidade Sim. em várias questões, mas não é para sempre, é paliativo, é para uma dinâmica ou é para um momento. Agora, usar isso como uma fuga ou com qualquer outra questão como deslocamento e tal, para viver em sociedade, tendo um filho aonde inanimado, uma boneca, e eu vou tirar a pessoa da cadeira preferencial, eu vou furar uma fila. Eu não sei. Aí eu já acho o mau caratismo da pessoa que tá com o boneco na mão pedir pra senhorinha sair pra ela sentar porque ela tá com uma criança de mentira. Pra mim isso já vem como caráter, já não é mais uma questão do filho. Porque amiga, se tu tá achando que tu é mãe de uma boneca e vai viver com isso pra sempre, e enfim, até os 15 anos da sua vida, porque a criança vai continuar com o mesmo tamanho, você precisa de um Rivotril? Ó, eu aviso aqui, se um dia eu entrar no metrô, eu grávida de 8 meses, ver que tem uma mulher com uma bebê reborn no lugar preferencial, Eu dou um tapa. eu pego aquele bebê reborn e eu jogo. Não, mas enfim. E tá ótimo. Só não pode virar patologia. Gente, vocês viram que o bebê reborn está numa disputa judicial de uma separação de casais? Isso Já, daí e aí é- a gente falou sobre isso, porque eu acho que pra não perder o gancho, aonde é patologia, aonde é hype de like. Entende? Sim. Eu acho que Aonde é sempre é o que a gente patológico, tava aonde falando. é essa carência e aonde é um hype de Deve like. ter pessoas que Não, estão com aí certeza. surfando na Numa onda, na onda do entendeu? bebê reborn. E aí, como Eu tudo é acho que não é macro, como possível. tudo Não maximiza, consigo acreditar. antes eram 15 pessoas que faziam essas andanças no metrô e tralalá. Mas Hoje então, são mas a 15 questão- mil porque estão no Mas hype. você veja como sempre existiu. Não teve um encontro no parque com mas essas mulheres? É que hype. tem? Que tem- Esse encontro é hype, não cara. é, gente. Na boa, eu não acho que sempre consigo. existiu. Eu acho que sempre existiu, porém agora teve o boom e claro que o negócio aumentou. Mas sempre existiu. E aí, sabe o que mais me assusta? E ao mesmo tempo, ó, vocês são incríveis. Os caras vão começar a vender plano de saúde pra bebê reborn. Os caras vão faturar pra cacete com bebê Eu reborn. quero abrir uma creche. Não, eu vou abrir uma clínica terapêutica. Fazer testagem de TDAH, TEA, entendeu? Porque, cara, porque essas crianças provavelmente estão também entre aquele percentual que tem TEA. Vocês têm que cuidar disso, entendeu? Olha, cara? só Não pegando o tem. que você falou, eu acho que dentro de uma dramatização, ok, pode ser, é o que você falou, pode ser benéfico. Como eu já fiz várias vezes, por exemplo, constelação familiar. A constelação familiar, ela utiliza muito isso. Inclusive, a constelação familiar, nunca vi usar bebê reborn, mas ela utiliza alguns personagens, alguns bonecos, enfim. Talvez nesse processo terapêutico possa servir, mas eu acho que a coisa se torna uma doença quando ela começa a influenciar, quando ela começa a atrapalhar a vida do outro. Perdas né? sociais e desconfortos. Como é esse caso de, olha, preciso levar ao médico, precisa de atendimento, olha, juiz, eu tô disputando aqui a guarda do meu bebê reborn com meu ex-marido, Absurdo. né? É. Então, eu vou sentar no assento preferencial porque eu vou passar eu vi outro dia uma mulher falando que a mulher com o nenê passou à frente dela na fila do mercado.
E ela falou assim, olha, por favor, a senhora tá com a criança, né? Eu já sei, eu já tive o nenê, eu sei como é que é, por favor, vai na minha frente. Aí ela falou, olha, deixei a mulher passar, ajudei a colocar as compras em cima, né? Aí, quando eu chego lá no estacionamento, ela tava lá segurando assim, né, com o nenê no colo, segurando o carro, o porta-malas para poder colocar as compras. Eu desci do meu carro e fui ajudá-la. Aí eu falei, vai colocando o seu nenê no carrinho, né? Na lá cadeirinha, no na bebê conforto, cadeirinha. na cadeirinha. Aí ela foi e falou, dá oi, fala, agradece a titia, né? Aí quando ela foi ver, ela falou, que susto! Ela falou, tomei um susto, porque a hora que eu olhei, dava aquela coisa, né? Aquele Chuck lá no carro. Eu tive uma amiga... Não, fala sério, aí que ela falou, relatou gente, que é isso? que ela levantou do lugar, no metrô, e era um bebê reborn. Não, fala Gente, eu tô Aí ela sério, ficou eu não consigo. sem Ah, não reação. sei. Mas vamos mudar um pouquinho de assuntos. Bebês reborns estão em alta, e é claro que a gente tem aqui as nossas opiniões, mas eu quero a opinião de vocês para uma outra coisa. Produção, tem aquela imagem? Opa! Mulheres no Brasil começaram Gente, eu só a olhei- comprar só olhei pra homens isso. reborn. Calma aí. Para servirem de parceiros. Estão levando para o shopping, restaurante e academia. Esse é um post Calma aí, lá eu do meu amigo Cris, da @Beyoncé Oh Destruidora. my God, deixa eu E ler de eu novo. quero saber a opinião de Eu preciso ler novamente. Sério, de novo, meu. Além de eu ter que levar um homem mudo, ok, pro shopping, fazer a coisa carregada atrás de mim, porque no mínimo ele vai ter minha altura, ele vai me dar trabalho. Cara, vibrador. Ele vai fazer a mesma coisa, ele não vai falar. Anda. Deus o A livre. criatura anda. Eu posso essa criatura... falar? Eu gostei dessa ideia, porque aí pelo menos ele não vai falar, não vai encher meu saco. Tá, mas Não amiga, ele ronca vai, ele à não noite. vai Vai irritar, Ele não vai anda, ficar ele não cobrando, anda. Isso vai aqui querer não saber onde eu anda. tô. Mas aí vem uma Mas isso ele não grande. anda, tu tem que carregar. Não sei. Vai eu botar não E o ele quê? já vai ter o... Mas é bonito, Ele já hein? vai ter o... Como Ó. chama em português? Fortão. Oh my Amiga, God. mas compra um vibrador. Mas já vai ter... Então, mas imagina... Mas não ter é um- só pela questão, É. Fer. Não é pela questão sexual, Fer. É qual então? Companhia. Companhia pra Mas, conversar, gente, ele não vai fala, falar fala nada. com a Alexa. Conversa com a Alexa. Vai beijar na boca como? Cara da Vanessa. Vai beijar na boca Não como? acredito. Não Conversa com a Alexa. Gostei dessa Não. ideia, hein? Eu gostei. Ai, gente, Não é pela questão sexual, Pra mim é a mesma coisa que o bebê gente. reborn. A mesma coisa. É, Podemos gente, colocar olha. todo mundo no mesmo pacote? Eu acredito que sim. Aí, inclusive, as bonecas infláveis também. É A verdade. mesma coisa pra mim. Só E foi sem falar que- é como que não a gente- melhorando, mas foi atualizando, Aprimorando. né? Tipo, aprimorando, essa é a palavra. Se outra, tu me questionou se isso aqui funciona. Lembrando que só 7% das mulheres chegam lá através do Fucu-Vucu, vai e volta, entra e sai. Isso aqui não vai diferença. Se o dedo dele ainda funcionasse, a língua e tal, a gente poderia ter um Nossa. atrativo. Mas Por de favor, resto, vamos criar um amiga, desse. Fernanda. Vamos Ah. Fernanda. Ah, Você está vendo somente por um lado sexual. Não é só isso. amor, É adota uma companhia. samambaia. É colocar ele Essa é a sentado mesma no coisa sofá de ter pra a assistir planta. um filme e ter uma figura ali. Então, não é vocês só não têm isso. amigos? Vocês não têm amigos? Vocês não sabem fazer um FaceTime? Olha, pra eu conversar? vou mais Gente, profundo desculpa. agora. Eu vou entrar numa coisa mais na profunda. seara é. mais profunda. É, eu acredito que esse mundo virtual nos deixou muito solitários. Aí, pra é isso tem verdade. estudos. Nós todos, de todas as idades, jovens, adultos e velhos, nós não vivemos mais sem um celular. É verdade. Então, a gente se aprofunda nisso daqui e perde horas e horas e horas por dia no celular. Isso nos torna solitários. A gente acha que a gente está interagindo com o outro, mas não. Concordo. Nós estamos cada vez mais depressivos, dependentes, tristes e nos comparando cada vez mais com um mundo que é irreal. Uhum. Então, as pessoas agora estão buscando esses É subterfúgios verdade. para que elas possam suprir de alguma maneira essa solidão que elas estão sentindo. Mas isso reflete mais uma vez o fake. Sim, A elas vida querem... é fake, eu quero uma relação fake. Não, e então outra, tudo fica a no vida, fake. eu falei isso no meu vídeo, a vida real exige coragem.
Você tem que ter coragem para enfrentar um filho, para você ter um parto, para você Se cuidar frustrar. do seu filho, para você se frustrar, para você cuidar do seu filho doente, para você ensiná-lo a falar, para você ensiná-lo, para você dar educação para o seu filho. São tantos São desafios. muitos. Desafios. Então, assim, né? Bastante. quem não tem essa coragem, quem é. Vou falar uma coisa forte. Quem é Deslocamento. covarde vai buscar esse tipo de coisa. Subterfúgio. Pra assim, olha, é a minha fuga. Eu estou fugindo aqui porque eu não quero encarar o mundo Porque não vai real. ter as frustrações. vocês Porque eu não lembram? quero encarar problemas. uma pessoa Aham. de frente a frente e saber que ela tem defeitos. Eu quero uma pessoa perfeita. Eu quero uma pessoa que venha pra mim de uma forma, olha, ele é... Faz sentido, o bebê reborn não vai chorar, o bebê reborn não vai cagar, o bebê Então reborn agora não vai vai... trocar fralda, então agora eu não digo precisa fazer assim, nada. Então agora eu Né? digo, produção, volta quando eu abrir com aquele texto, que é o que ela tá falando. É as fugas do ego. Sim. Eu não consigo encarar desafios, eu vou deslocar para coisas que são mais fáceis, para poder viver qualquer coisa. Exatamente isso. É complexo, assim, eu sempre digo aqui, repito em vários locais, passamos por uma pandemia e a gente não tá nem na metade do caos de dores psíquicas pós-pandêmica que nós nos vamos causou. passar. Nós somos ceifados de viver em comunidade, a tecnologia entrou em Forte. 1000% na nossa vida, a gente é bombardeado pela comparação, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente hoje goza vendo a vida do coleguinha e se deprime pois não consegue tê-la. Então a gente está só no começo de uma grande batalha inanimada. Concordo. Então isso é mesmo. só o começo de muitas batalhas. Lembrando que uma geração que hoje tem 13, 19, no momento mais importante social da vida dessa pessoa, ela foi ceifada de viver dentro do social. Ela foi colocada dentro de um quarto para viver o melhor momento da vida dela, que é a troca. A gente nem começou. Famílias perderam emprego, baixaram a qualidade de vida. Então, isso tudo é deslocamento, é uma fuga muito maluca. Assim como pornografia, assim como excesso de comida, excesso de academia. Tudo é um pulsar deslocado e torto. Tá na hora de chamar o meteoro? Vocês acham? Eu quero Que é o viver meteoro? Eu tenho uma filha de 13 anos, eu quero ver ela formada, louca. Não, é porque, gente, realmente, eu concordo com tudo que a Fê falou, concordo com tudo que a Vanessa falou. O mundo tá muito louco. Tá muito louco, a gente não sabe mais pra onde correr. Eu que tô grávida e de 8 meses, tô pra receber a minha Maria Heloise. Os medos que vêm são muito fortes. Mas faz De blindar. Não, fazem Você parte. não vai Eu sei, blindá-la. mas eu nunca vou conseguir blindar ela de tudo. Mas assim, tá cada vez pior. Todos os dias é uma novidade, todos os dias é algo que você nem imagina, é uma loucura atrás de loucura. Mas lembra uma vez que a gente trouxe pra cá, a Mona, que isso tudo sempre aconteceu na vida, mas ele tava a 3, 4, 5 quarteirões da nossa casa. Existiam a turma do rockabilly, a turma do cheirador, a turma dos maluquete, a turma dos nerds, sempre existiu tudo isso. Hoje todas essas turmas, elas estão dentro de uma tela. Uhum. E aí, por ausência, como é que a gente se conectava antes, né? A gente se conectava por dor parecida, por falta. Não tenho pai, minha mãe é assim, e você ia se conectar com pessoas que tinham os mesmos sintomas, as mesmas questões, ou se espelhava, pô, ela é assim, ela é assado. Hoje você se espelha em influenciadores, mais ou menos, com um discurso duvidoso, você encontra, né, e se conecta com turmas estranhas, que você não faz parte dela, mas você olha para ela todos os dias. Então, o que vai salvar, errando pra caramba ainda, é a conversa, é a comunicação. Sim, sim. Dentro de casa, a única coisa que salva é a comunicação. Porque o teu filho, antes, nós passamos por 5 quarteirões. Hoje os nossos filhos estão no mundo, dentro do quarto. As telas estão aí, né? É Exato. isso mesmo. E é isso, não tem Pra pra uma onde filha de fugir. 10 anos, né, Sim, Ari? Como que sim. você vê toda essa questão aí? Como que ela é com as telas?
No caso, porque as telas que estão trazendo todas essas informações pra nós, né? Uhum. Que nem eu falei, eu acho que existe as questões de bebê reborn há muito tempo, porém, agora, claro, deu o hype, deu o boom, É. Essa é e a a gente preocupação. e a Ela, gente essas foi pra- mulheres, mães, né? Não acho que são mães, mas ok. Mamães fake. É, porque, né, cuidar de boneca é fácil. É. E Como cuidar que de uma você criança, lida a vida com real com a é... Vicky, com as difícil. telas, pra Bem- tentar blindar ela de tudo Olha, isso? eu tento ao máximo deixar 1-2 horas por dia. Mas é um pouco difícil. Porque tem os YouTubers. Os YouTubers, não tem na Netflix, não tem aqui. E eu quero ver o YouTube. Mas é difícil. E o lidar. diálogo com ela, assim, pra... Se eu- aparecer alguma coisa. Porque assim, eu tava vendo, eu sou tem bem uns youtuber aberta. infantil que falam tanta besteira, gente, Sim, que, pelo sim, amor sim, de sim, Deus. sim. Amor, é o que eles mais fazem. Tem que ter muito muita difícil. conversa com o filho. É isso, é muita muito difícil, tem que conversa. conversar. E eu sou Muito. muito aberta com a Vicky. O que ela me pergunta, né, das questões, ai mãe, por que fez isso? Ai, por que ela fez daquele jeito? Nossa, pode bater assim? Porque tem um grupo que fazem várias atividades, várias coisas meio doidas, mas que é divertido, é engraçado. Até eu assisto com ela e dou muita risada. E eu acho eles sensacionais, porque tipo, eles pensam num roteiro que eu jamais ia pensar. Mas aí eu falo, não, Vicky, isso é televisão, não pode fazer isso na vida real, isso daí é entretenimento. Então eu tento conversar com ela ao máximo. É óbvio que ela vai ver uma coisa que é errada e tentar fazer talvez, não sei. Mas eu tento ao máximo ser super transparente sobre essas questões. Mas não tem como esconder 100%. Eu acho impossível. Eu acho impossível. E eu prefiro que ela me mostre do que ela fazer as coisas escondido de mim. Eu gosto da transparência com ela. O que eu não tive com a minha mãe, eu faço totalmente ao contrário com ela. E fato é, erraremos. Sim, Erraremos. óbvio. O Winnicott já fala, né, sobre a mãe suficientemente boa. Se a gente for a mãe suficientemente boa numa relação entre parental, já tá perfeito. Uhum. Eu não posso proibir a minha filha de testar. Uhum. Ela vai testar e ela vai errar. O que importa é que ela entenda que existe... Toda ação tem uma reação. Uhum. A vida é feita de escolhas e renúncias. Tem as mais doídas e as menos doídas. E se doer, senta aqui, me explica, te abraço, te acolho. E é isso. Não tem como eu evitar o peixinho morto e colocar um novo no aquário. Exatamente. Ele vai morrer. Se tu não der comida, ele vai morrer. Tu escolheu dormir e não dar comida pro peixe. E aí, a escolha foi minha? É tua? É, porque é muito fácil, né, você blindar. O peixe morreu, vai lá e compra um igual Sim. Sim. e coloca ali sem Até ela porque ele não saber, late, né, Ban? gente? E nós, mães e pais, a gente quer evitar o sofrimento dos filhos, mas tem coisas que você não consegue Não evitar. consegue. Não pode, Né? né? Por mais que eu fosse lá e trocasse o peixinho e tal, depois vem outra frustração na vida dos filhos. A gente não quer que os filhos sofram e a gente tenta evitar ao máximo, mas a gente não consegue. Porque é o que ela falou, eles têm que viver, eles têm que ter as próprias experiências, eles têm que se frustrar, filho tem que se frustrar, Uhum. eles têm que aprender a ouvir o não, A sentir hoje dor. não pode, hoje você não vai. Ah, por quê? Porque hoje eu não quero que você vá. Hoje você não vai, hoje eu não vou comprar, hoje a palavra é não. A gente tem que aprender a falar isso. Então, te recomendo que você vai ser mãe, fala bastante não, né? Porque depois a gente dá umas amolecidas. Aí você fica, ela primeira, era Depois tudo começa a sim, escolher sim, a sim, guerra. agora né? não. aí Escolher, fala vai assim, escolhendo a agora que ela quer, guerra. porque se eu não deixar, a gente... Mãe tem um negócio que sempre se acha culpada. A Não, gente nasceu sempre... uma mãe, nasceu uma culpa. nasce uma A mãe sempre Nasce se o acha filho, vem a culpada. culpa. Puxa, por que eu fiz isso? Eu devia ter feito daquele jeito. Mas nós estamos fazendo o nosso melhor. Exato. Eu chego a essa conclusão. Olha, eu tenho vários defeitos, eu sou brava, às vezes eu brigo, às vezes eu falo uma coisa que eu não quero falar para minha filha, mas eu estou sendo verdadeira, eu estou sendo eu. Quando eu tive quando a minha filha nasceu, a Rafaela, que eu cheguei em casa e eu tava com aquele bebezinho, eu nunca tinha cuidado de um bebê reborn na minha vida, né? Eu não sabia nem trocar fralda, não sabia como é que fazia nada. E aí me deu um desespero, assim, eu caí no choro, minha mãe tava lá, e eu falei assim, ai, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, eu não sei nada, assim, me deu aquele desespero, né? Eu me emociono. Aí minha mãe falou assim, não se preocupe.
Ela é que vai te ensinar. Uhum. É A verdade. sua filha vai ensinar você a ser mãe. Eu tô nessa, É. mãe! E aí, mas é isso. E a gente acha que a gente não sabe, mas no fim a gente sabe. A gente usando o nosso amor, a nossa emoção, né? A nossa sensibilidade, o nosso amor, porque a gente vai aprendendo a amar o nosso filho a cada dia que você olha, você ama mais e mais. Eu queria beijar todos os dias um cantinho dela, sabe? Um dedinho, a unha. Ai, aqui eu não beijei nesse dedinho do pé ainda não, sabe? Então, assim, a gente vai aprendendo isso. E eles vão nos ensinando muito. Uhum. Sim. Então, é um aprendizado. Sendo que até no choro, né? Ser mãe é uma grande aventura. Exatamente. Não tem manual, não tem um curso para ser a melhor mãe do mundo, tem a disposição, a troca. E é isso. E é o que eu sempre digo. A mãe, ela tem a licença poética de errar acertando. Ah, claro. Porque você vai errar. E outra, lembre-se, você já teve a idade desse bebê. Se você fizer uma merda, volta atrás. Se humanize. Diga, olha, não era bem assim, tava puta, tava chateada, não gostei do que tu fez. Seja verdadeira. Ah, sim. Porque Acontece aonde, muito. porque aonde tem verdade, tem fluidez. Muitas vezes a gente quer se colocar na posição da Mulher Maravilha, do chicote invisível, e ele tá sempre atrás da porta, né? E a única coisa que a gente consegue fazer com esse chicote é se chicotear. Ele não vai proteger o mundo, ele vai ferrar a vida da gente. É verdade. Né? É. Então, se joguem no processo, mas não deixem os seus filhos deixar de se frustrar, porque senão daqui a pouco eles também vão estar criando o bebê reborn. Essa é a minha preocupação, que isso vire uma super moda e não tem trabalho nenhum, eu acho, de cuidar de um baby reborn, que é totalmente diferente. E os adolescentes, né, acharem que é super legal. porque eu vi as mulheres, não sei. Eu vi uma Acho meio reportagem muito importante que diz respeito a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, principalmente para o nosso futuro, né? Bom, não tem nada a ver com os bebês reborns, mas vamos lá, inclui e não inclui, né? Onde o estudo em EAD tá aumentando, porque os adolescentes e pessoas não querem mais saber de estar numa sala de aula. Então, assim, são coisas assim que vão levando as pessoas a ter um bebê reborn, gente. É isso que é a minha E temos preocupação, um adendo, inclusive. né? É fundamental, faz parte da vida. E você ter um estudo onde você tem uma troca com outras pessoas, o EAD é legal, é bacana, te dá, né, uma liberdade, mas existe a parte da troca com outras pessoas que faz a diferença no estudo, no intelecto das pessoas. Então, assim, tá muito complicado. Tá muito Mais complicado. uma vez a gente fala de... É algo que realmente, assim, deixando... A FUVEST parece que teve um mínimo dos últimos anos de inscrições. A USP também. Gente, o que tá acontecendo? O que vão parar? Vai todo mundo virar influenciador? Mais uma vez... Nossa, Mas mais uma vez, a gente vai falar de comunicação e base. Não tem como. Se eu não faço o papel de mãe... A vida vai facilitar a vida dessa pessoa, trazendo várias noias, paranoias e muitas dores. Porque se eu não cobro a minha filha de estudar, ela não vai estudar. É isso. Se eu não cobrar um posicionamento dela, dizendo que a vida é fácil, a vida vai bater nela. Então, eu cobro o estudo, eu cobro essa coisa. Ah, EAD. EAD, na minha humilde opinião, assim, ó, deu tudo errado. Faz um EAD, tira ali o negócio. EAD facilita a vida, mas às vezes facilita a vida de uma mãe que não conseguiu concluir porque ficou grávida ali com 15, 16 anos. Às vezes a vida vai te entregar isso, mas não faça disso uma escolha única, como uma solução de vida. Entendem o que eu tô falando? Não, sim. A gente parou de estimular as nossas crianças. Óbvio, se a gente volta para falar de estudo, o mundo tá digital e o estudo é analógico. É cansativo para quem vem de uma cabeça muito rápida, muito ágil. Mas ok, é o processo. Eu vou reclamar, vou xingar, é o que tem. Então eu vou dizer, tens que estudar. Já lê esse livro? Vai, agora, não leu? Ah, eu já li. Quais são as páginas? O que tu leu? O que o Joãozinho... Eu acho que ela é mais colou no brava que eu, negocinho? viu? Mas não é. A minha filha, ela tirou 8 agora na prova de matemática e ela não sabia, a professora falou, ai, tu ficou em recuperação, ela começou a chorar. Daí, ai, a professora, não tô brincando não, porque eu ia perder o vôlei. Tá Escolha e certo. renúncia. Tá Quer certo. fazer vôlei é uma escolha.
Mas se tu tirar nota ruim, tu tá renunciando também. Então a escolha é tua. Então, pode ser que eu esteja... Como eu falei, pode ser que lá na frente ela vai fazer a terapia porque eu cobrava demais. Nossa, minha mãe. Tudo é a mãe, né? Ou porque eu... A minha mãe... Gente, eu tenho um carinho tão grande pela minha mãe. A minha mãe foi tão maravilhosa. E assim, eu fui uma pessoa que eu apanhei, viu? Apanhei, tomei várias chineladas da minha mãe, beliscão, puxando... Mas eu era tão apaixonada pela minha mãe. Aí sou tá, porque as apaixonada mães de pelo bebê meu reborn pai. não vão poder fazer. Será que aquele bebê toma um tapinha assim de vez em quando? Ele não gente? chora, né? Ele não chora. Então, e dentro desse olhar, uma coisa é certa, que entendam. Todos os filhos, no fim, vão fazer terapia. Seja porque é de mais, ou porque é de menos, ou porque é mais ou menos. Então, é compreender que... Cara, bebê reborn... Eu acho que essas mães de bebê reborn, ou pais, existe também pai? Tem também. a disputa Tem. judicial, o pai e a mãe verdade, disputando, quem que vai ficar verdade. com o bebê? Eu acho que essas pessoas vão acabar ficando mais e mais depressivas. Porque vão deixar a vida real, que é o nosso dia a dia, pra viver uma vida que, de verdade, eu não sei, não pode ser real, gente. Mas eu ainda acho que existe as mães reborns, enfim, mas eu creio que 80% dessa galera tá no hype. Eu só Pode acho. ter questão de... mas No hype, like, criando Não, conteúdo, pode até ser. lá, Mas é que o negócio tá passando tanto dos Mas- limites que estão fazendo festa de aniversário, Gente, teve que uma estão época fazendo cachorro. encontro, que estão pegando metrô, que estão furando fila, que tá tendo creche, vai ter velório, vai ter funeral, vai ter escolinha. Agora, assim, a minha questão que me pega nessa questão de bebê reborn é: tem crianças que precisam ser adotadas. Exatamente. Tem crianças que precisam de ajuda. Tem crianças que estão nas ruas. Mas dá trabalho, Tem mano. crianças que só querem que você vá lá e dê um abraço. Por que não colocar todo esse carinho num boneco numa criança de verdade? Porque dá trabalho. Você não precisa levar pra casa. Dá compromisso. Você pode ir num orfanato e passar o dia lá com ela. Aí a gente vai entrar na questão de vínculo, compromisso, Por dá quê? trabalho. E aí? Não, mas é o que eu tô falando. Não precisa você levar pra casa. Vínculo é o Você mesmo. vai lá e você passa um dia inteiro com uma criança, que aquela criança vai te abraçar, vai te beijar, vai falar que bom que você veio me ver. Isso não é mais humano, não é mais bonito, não é mais legal, não é... Sim. Por que colocar as tuas forças, as tuas ações, o teu amor num boneco que não vai te dar nada em troca? Talvez eu tenha que conhecer uma mãe dessa pra perguntar, porque eu não consigo entender. Eu quero trazer uma mãe reborn. Seria interessante É, trazê-la porque- pra ela pra falar, entender, né? E né? a gente entender, porque a gente tá falando aqui, eu não tenho bebê reborn, nem pretendo ter, né? A minha tá com 13 anos. Porque dá muito gasta. trabalho. Dá muito trabalho, tem que levar a passear de carrinho, aí tem que comprar todos aqueles apetrechos, aqueles acessórios todos. Eu não quero. Eu vi uma menina, ela falando assim, eu tenho um bebê reborn e eu preciso fazer uma viagem. E eu não vou levar ela. Daí eu pensei, nossa, mas tá fácil assim, né? Aí tá tudo bem, não, eu não posso levar, né? Porque... Abro a caixa, guardo, quando eu voltar eu desencaixo. entende? Não, daí- gente, eu já fico imaginando aquele bebê no bercinho, a mãe viajando, de repente ele abre o olho. Tom. É o Chuck. Sai matando o condomínio inteiro. Mas quem ela foi o fala que bebê ela não reborn. vai levar, não é porque ela às vezes não pode. É por causa do preconceito que elas estão sofrendo por ser mães de bebê reborn. Aí já Elas vem estão outro mimimi, né? Aí Elas vem estão o mimimi que, sofrendo. pelo amor de Deus, então você se sujeita. Você quer andar com o boneco no colo? Também, Aí a amiga. gente- aí- né? Vamos aí a vamos gente conversar volta. aqui com a psicóloga. Aí a gente volta- Você tá precisando. Aí a gente volta pra aquela mãe que não falou, vamos lá, se tirar nota ruim vai perder o vôlei, certo? É. Não assumiu ser mãe, querida? Pague o olhar crítico, não é isso? Isso é frustração. Ai, porque estão me olhando? Ué, não assumiu? Agora anda com o bebê. Agora não é isso? sofra as consequências. Não é isso? Então é meu muito amor. fácil colocar numa caixa e quando volta abre a caixa. É, aí não é mãe. Aí não é mãe. Olha, eu vou Então, falar uma coisa. assume os B.O. As né? minhas filhas sempre quiseram um cachorrinho. Ah, Aí, cachorro, gatinho, cachorro. Só lá em Já, casa é já traumático. tivemos umas 3 ou 4 tentativas lá. Quando a minha mãe morreu,
que vai fazer uns 6 anos, o meu marido falou, eu vou comprar um cachorro. Minha mãe chamava Eunice, o apelido da minha mãe era Anice, ele trouxe a Nix pra casa. Aí a Nix, mas eles fizeram tudo escondido de mim. Era meu marido com as minhas 2 filhas, estavam tristes que tinham perdido a minha avó, e veio a Nix lá pra casa. E aí eles foram buscar o cachorro não sei onde, viajaram para trazer o cachorro e não sei o quê. Quando eu cheguei à noite que o cachorro tava lá, eu falei, gente, eu não quero nem olhar pro cachorro. Eu não quero, porque eu não queria cachorro. Eu falei, eu não quero, porque assim, eu sei que eu vou ter trabalho de cuidar. As meninas são, de certa forma, elas são Não, que no final quem limpa cocô é mãe mesmo. Aí vai sobrar pra mim, sincera, o cachorro vai ficar doente, eu vou ter que levar no veterinário, eu vou ter que comprar ração, eu vou ter que limpar o cocô, eu vou ter que levar a passear. Eu não quero esse trabalho pra mim. Eu falei, eu não vou nem chegar perto da Nix. Aí eles ficaram assim, mãe, você não quer o cachorro? Eu falei, gente, eu não quero me apegar ao cachorro, assim, eu não queria o cachorro aqui. Aí elas ficaram super tristes. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa, o cachorro não vai substituir a vovó. A vovó foi embora. E eu não quero nem o cachorro com o nome da minha mãe aqui. Isso não está substituindo o amor que eu tenho pela minha mãe. No fim, eles ficaram super tristes. Mas vocês vão querer E hoje vão o ficar cachorro bravas é tua comigo? vida. Não. Eu mandei o cachorro embora. E tá certo. Eu não queria. Então, Ia sobrar pra mim. Não, porque sempre Ia sobra. ser gasto. Eu ia ter que cuidar. Eu não queria esse Eu, trabalho. nesse caso, eu seria já tua tenho filha. muitas coisas, Ia entendeu? sobrar mesmo, porque eu peguei 2 cachorras e sobrou pro meu pai e pra minha mãe. Comigo, eu gosto do cachorrinho, só não quero na minha sincera. casa. Só Lá em isso, casa, a gente pode lá fazer em- uma escolha, né? Quando eu era só filha, lá em casa, os 3 cachorros que eu botei pra dentro de casa, do jeito que eles entraram, minha mãe botou pra rua. Então, aí vou falar. Eu ia trabalhar e no outro dia, Aí meu marido passarinho fez já assim. doei. Amanhã, então, eu vou levar o cachorro embora. Eu falei, então tá bom, leve o cachorro embora. Aí foi todo mundo dormir. Aí eu fui lá à noite, peguei o cachorro. Ai, bonitinho. Abracei, beijei e tal. No fim, o cachorro ficou com a minha sogra. E a gente vê o cachorro, chama Nix mesmo, né? Mas tá na casa da minha sogra, então de vez em quando a gente vê o cachorrinho, mas assim, não queria. Eu falei, não cabe um cachorro na minha casa. Não, e outra, Mora em gente, apartamento, É não uma vai rolar. opção. Tem gente que trata cachorro como filho. Tem gente que ama cachorro. Lá em casa, por exemplo, tem 2, mas é da minha enteada. Né? A gente sabe o caos que é, às vezes, pra viajar. São 2 cachorros. Sim, é isso. E aí um é todo cagado, tadinho. Um é cheio de alergia. Enfim, ele é todo coisa. Aí tu gasta horrores com esse cachorrinho. E aí, tipo, a minha filha queria um. Eu falei, não, esquece. Já tem 2 aqui. Eu já sabia que as mas não é meninas meu. doíam. Mas tá aí, ó. Aproveita que mora junto. Entendeu? Porque é uma outra vida. Você tem que despender um tempo pra aquilo. Sim. E eu fico pensando assim, olhando eu na posição de filha, realmente eu adotei 3 que a minha mãe mandou embora, na mesma proporção e agilidade que eu botei dentro de casa, mas quem tava limpando no meio do caminho o cocô era ela, quem dava comida era ela, eu só fingia que era muito cachorro. E não é porque eu ame pouco, mas é porque cada um tem uma base. Eu falei, eu não tenho Estrutura. pra cuidar de um e tá cachorro. tudo bem, com tudo não é que porque eu não faço, ama. com a minha vida, com as coisas que eu falei, eu não tenho, não sabe? E Mas não- eu acho uma gracinha, eu gosto de bichinho e tal, mas eu falei, na minha casa Mas é eu não muito quero. trabalho, é muito É trabalho. trabalho. Mas fato né? Uma coisa que cabe aqui, né? Tipo, que a Luana Piovani trouxe. Né? Você viu o que eu ia pegar, né? Eu peguei aqui a opinião, uma postagem da Luana Piovani. Luana Piovani, que tem as suas polêmicas de sempre, né? Adoro as opiniões dela, às vezes ela passa um pouquinho do limite. Luana, se você estiver me vendo. Ela vai me xingar. Beijo, me liga. Mas ela deu uma opinião aqui que eu concordo com ela, né? Eu também concordo. Deixe esse povo criar bebê reborn. Se essa galera procriar, vai ser muito pior. Vai ver. É isso, eu acho. Se as mães procriarem. Imagina, Ai, porque gente. assim, ó, é complexo, é o que eu falo, gente, isso é deslocamento, ainda volto e bato na tecla, de 100% dos casos,
Com certeza 80% é hype, 20% pode ser essas bolhas que existem, tá tudo bem, desde que não gere desconforto, perda social, a pessoa consegue ter uma vida útil, engajada, e do jeito que ela acha que é o engajamento dela, não faz mal pro coleguinha, não faz mal, não causa mal a si. É isso. Tá ótimo, que viva, vai, entendeu? É igual a Se a punheta, pessoa faz quem quer quer. ter um. Não é? Se a pessoa tem uma coleção. Ela é colecionadora, né? Sim. Deve mas gostar. é muito diferente, né? É, colecionador é uma coisa. É, Colecionador, os diferente. bichinhos, desculpa. Os bebê reborn continuam vivendo na caixinha. Né? É É que uma eu acho série que deram limitada. Uma vez eu ganhei um desse tamanho, assim, eu fiquei com medo também. Mas não é mesmo. Juro. Era um desse Eu tenho tamanho, uma- assim, desse jeito que você falou, com o dedinho, com não sei o quê. Com veia. Que medo, tenho Basicamente medo, um não feto. quero isso daqui, não. É porque agora tá super na moda aqueles ursinhos. Que eu Ah, até sim, mas esqueci. é outra- Labubu. Mas Labubu, isso é isso quase aí. um Tamaguchi. Mas tem gente que conversa com o Labubu e tem gente que conversa com a Baby Reborn, não? Não, mas Olha, eu ela... acho que, na verdade, tudo que é demais tem problema. tem um certo desvio ali. Exato. Tudo Um que passa dos deslocamentozinho. limites ali. Porque realmente, eu vi esse negócio do Labubu, e diz que é louco e caro, o original. E tem gente colecionando assim, como se fosse. Nossa! A Maia Massafera é um que ela postou beijando, é isso? Você É, tem um eu bichinho vi ela feio. beijando uns ursinhos, É, é, um isso É, aí? que ela viu um feio, monte, é. né? Foi Como é agora que chama? Labubu. Labubu. Nem eu Nunca ouvi sabia. É, mas assim, gente, isso é um bichinho inalcançável para a maioria dos afegões médios, né? Tipo assim, é caro pra caceta. Aí A que o maioria aí influenciador gosta, mas né? ok, aí a maioria vai ter um aqui da 25, entendeu? Que já tem, né? Com certeza, não sei se tem, mas certeza já tem. Já tem. É igual aquelas bolinhas que a minha filha gostava, umas bonequinhas que vinha na bolinha. Ah, LOL. Alô, Uau. nossa, minha filha tem uma coleção inteira. A Maria também tinha 3 originais porque ela ganhou, o resto trazia tudo de São Paulo. E vai, se divirta. Sabe que tem esse dia eu limite. vi um vídeo da mãe do bebê reborn? Ali eu achei, assim, loucura. Ela tava no café da manhã e colocou a boneca, que eu acho que já devia ter uma altura, assim, 5 anos. Calma aí, uma bebê reborn desse tamanho. Desse tamanho. Existe? Existe. Gente, eu achava que era só o nenenzinho. Não, tem. existe. E ela falava assim, Isso filha, deve você ser já fez o Children café? Reborn. Como? Você já fez o café? E a bonequinha assim, de costas, eu falei, não, é uma criança, né? Não é. A minha de costas, assim, filha, você já fez o café? Mas, filha, você tem que fazer o café. Olha, você tem que apertar o botão. Só que ela perguntava e ela mesma respondia. Medo. Ai, gente, ai, não sei. Gente! Não, eu acho que tem que fazer um Ah, estudo com essas fico com pessoas, medo. sério. Isso é filme de terror É, pra psicose, mim. me juro, levou lá pra psicose, total, entendeu? É filme de terror, tenho medo. Tô Me precis- levou pra aquela Annabelle. Essa menininha me levou pra Annabelle, cara. Eu tava louco, Annabelle. Gente, eu tô É isso aí? chocada. Ah, esse aqui é a mulher que casou com o boneco. E disse que teve filho. Mas vocês sabiam que no Japão, se eu não me engano, você pode casar com anime? Não. Aí, isso Vocês sabiam daí pra disso? mim, eu já acho, esse caso aí, Tô eu entendendo. já acho E que não é é uma um- coisa, criação de conteúdo, ela quis lacrar na Mas internet. no Japão, vou repetir, no Japão você pode casar com anime. E não é Que anime? físico. Que é anime? anime? É um desenho. É um desenho. Gente, eu tô precisando E aí ficar mais você na não internet. precisa. E você Nossa, eu não não precisa. Não, na verdade, isso foi porque eu tinha um pacientinho que eu tive Que que casou. estudar. Não literalmente nessa ordem, mas ele trouxe essa questão e eu precisava estudar para tratar esse pacientinho, né? Pra gente ter trocas ali que fizesse sentido. E lá no Japão pode casar com anime. Mas o anime é um bichinho inanimado? É um bonequinho? Não, é um desenho. Você dá play, o desenho tá ali e você casa com o desenho. Anime. É muita loucura, né? Gente, eu nunca vi. Então a gente Gente, tá ali, isso é- assim como o Japão, Nossa, né? é bom a gente ouvir tudo isso, que a gente começa a se achar normal. É. Né? O Você que fala, é "Nossa, normal?" Eu tenho umas loucurinhas, mas eu sou uma pessoa normal. Gente, mas é que não faz sentido na minha cabeça a Gente, pessoa nunca vi. pegar um boneco e colocar as ações, as forças, os amores num boneco, gente. Mas é que. Não faz sentido. Eu realmente.
Mamãe, se você tiver uma mamãe reborn que assiste a gente, entre em contato por e-mail. A gente vai trazer você aqui pra entender. Porque a gente precisa ouvir também. Claro, né? vamos ouvir. A gente tem que ouvir, saber os dois lados, né? O que se Vamos trazer passa o da cabeça casal, dela. o casal que tá brigando na Que justiça. tá Você separando. sabe que essa questão do casal, eu dei uma olhada, assim, meio por cima. Mas é que o que eles estão reclamando? É que os dois gastaram pra ter tudo do bebê reborn. Mas você entendeu? E daí eles Ai, querem bebê. separar os gastos. Cada um quer o seu... Agora o que custou ali. Agora que Foi viralizou, isso que eles eu vi. poderiam vender os itens. Talvez eles iam fazer mais Vai dinheiro. doar. Vai doar os itens pra quem precisa, pelo amor de Deus. Tanta mãe precisando de berço, de Ah, carrinho, de gente, eu tô muito fralda, chocada. de tantas outras coisas. É, né? gente, assim, eu acho que uma coisa é fato. Se tu é uma mãe de bebê reborn, um pai, etc e tal, e é uma diversão, é legal, tu não tira o lugar da senhorinha ou de uma mãe grávida num ônibus, entendeu? Exatamente. Eu falo que eu pego esse não boneco vai, e boto na tu não cabeça vai. da pessoa. Tu não vai num pronto-socorro, tu não aciona um médico, mas tu faz amigos indo num piquenique, você faz trocas positivas, ok, tudo bem, viva, né? Tá tudo certo. Mas a partir da hora que isso começar a atrapalhar a tua vida, que isso começar a te dar perda social, que isso começar a te dar dor, um desconforto em, estão me julgando que eu estou com o bebê. Você começar a se sentir desconfortável, começa a entender o que tá pegando aí e procura um psicólogo. Porque alguma coisa certa Mas essas não pessoas, tá. ela não tem Mas a é por isso que eu tô consciência trazendo aqui de as questões. que aquilo ali é um problema. Essa moça, só pelo desconforto dela viajar com o filho dela, que não é filho, mas é filho, já é um sinal. Uhum. Se ela tem desconforto de entrar num aeroporto com um bebê reborn, porque todo mundo vai julgá-la, ela já tem uma consciência de que ela tem um problema. Uhum. Mas ela não vai procurar, né? Se ela vai procurar, eu não sei, mas eu tô dizendo aqui que se alguém ficou mobilizado com essa frase, tá aí, ó. Me procure no Instagram. Vou trocar o atender as mamães reborn. Vou atender. Entendi. Amiga, isso é um monte de coisa. Entendi. Então tá certo, eu tenho a opinião de vocês. Homem reborn também não é válido, então. Prefiro um vibrador. Ari? Eu prefiro o meu dedo. Eu prefiro a vida real. Eu gosto Com do meu todas dedo, as sabia? imperfeições que ela Eu tem, eu também. prefiro a vida Não, mas real. até na vida real eu tô com vibrador. Eu gosto do meu marido, eu gosto de olho no olho, Sabe, a gente perdeu muito isso hoje, né? É triste. De estar sentado num restaurante, já viram? Você vai no restaurante, você olha pra mesa ao lado, tá todo mundo assim. É, exato. Aí se Todo às vezes mundo você vê um celular. casal, eu me obrigo, quando eu saio com meu marido, a gente põe o celular aqui assim, ou guarda na bolsa, e a gente fica nesse olho no olho, troca, né? conversando. Nada melhor. Porque as minhas filhas, elas vão pra mesa e falam, olha, sem celular na mesa. Tem gente que pega antes sem celular, de por jantar. favor. O esconde. jantar é muito rápido, são 10, 15 minutos que a gente fica aqui pra jantar, 20 no máximo. Uhum. Deixa o celular, não pega aqui agora. Porque qualquer coisa que a gente tá fazendo, todos nós, né? Você tá falando alguma coisa, você viu? Peraí, deixa eu te mostrar. Aham. Você já é uma Tirou desculpa a já para atenção. você pegar o celular, né? Eu principalmente, eu trabalho com isso daqui, então eu tô o tempo inteiro no celular. Tem horas que eu falo, queria ficar uns dias sem e dar uma desligada. Né? É difícil a gente ficar sem, é muito difícil. É quase que E impossível. eu fico pensando como é que vai ser daqui pra frente. A gente tá cada dia mais ligado nisso. E agora com a inteligência artificial? Você fala, como é que eu vivia antes sem a inteligência artificial? A gente não vive mais sem a inteligência artificial. Ela veio pra ficar. Então, imagine daqui 20 anos, tomara que eu esteja viva, pra ver o que vai acontecer daqui 20 anos. Qual será a tecnologia que nós vamos estar convivendo daqui 20 anos? Imagina quantas mudanças nós vamos ter. Eu, por exemplo, sou do jornalismo com máquina de escrever. Então, tô Olivetti. Hoje eu tô nesse brinquedinho aqui com a inteligência artificial Que a meu você favor. manda fazer e ele entrega exatamente o que você No quer. mesmo, depois de 2 segundos. O nosso futuro é aquele desenho visionário, né? Jetsons. Eu tenho um pouco de Não é medo. da época delas, Não, né? é. Verdade, Não, não do meu conheço. mas
Mas Eu não vejo, pegou na hora. eu vejo muito a gente naquele filme Eu, Robô. Já viram? Que a empregada é um robô, Ah, que eu os vi. Mas secretária é robô, e de repente o robô assim, sim. tem sentimento e mata todo mundo. Na verdade, ele foi. Vamos lá, spoiler, né? Ele foi. Manipulado, não, enfim, programado. Tenho medo, Ele independente. foi programado pra isso. As cabeças estão dos humanos tá cada vez mais Saiu loucas. agora, né? Um robô Assistam, batendo, vocês já né? devem ter visto, né? Black Mirror. Ainda não. Ah, eu Black Mirror. ouço muito Black falar. Da Nunca mulher, vi. da Vocês mulher, têm não que era? assistir. Era robô mulher? Não. O Black Mirror, ele do tem like, vários episódios. Cada episódio É uma história. é uma história. E assim, é muito o que a gente vive hoje. É muito a nossa realidade. Tem o do like, né? E assim, dá medo de você ver. Porque é uma coisa que às vezes ele é meio pesado, Te faz refletir. mas ele te faz refletir. Fala, olha o que a gente tá vivendo. Porque a gente acha tudo muito normal. Só que não é muito normal. A gente tá já completamente viciado nisso daqui. É um vício. É um vício. Você imagina, você não sai hoje sem o celular. Ah, esqueci o celular em casa. Não, você volta pra pegar. Uhum. Você tá em qualquer lugar, você tá com ele aqui. Cadê? E Você quando fica o tá tempo carregando, que você não se liga que tá carregando, e cadê meu celular? Não, no carro, tipo, no carro, dá no aquele carro. desespero. A primeira É coisa que verdade. você faz quando você acorda, você não vai meditar, rezar, Não, fazendo. pega o Não, você celular. pega o celular. Ah, Tanto que É. eu falo que quando eu E participei antes de do dormir reality, também. é uma das Aham, coisas boas. aham. Ai, graças a Deus Ah, que você não sou ficou só sem, eu. né? A dor é conjunta, porque a gente tá nessa. Eu É. brinco que um futuro breve, muito breve, as clínicas de reabilitação, a grande maioria delas vai ser por isso aí. Escuta, a gente já tá ficando corcunda. Sim. A gente já tá Sim, assim, curvado. Curvado, Tá o assim. caos. E Já tá assim, ó, assim, e é a verdade. gente já passou dos 40. E aí agora olha para nossas filhas. Então elas vão vir numa função muito diferente. E eu sempre trago a ideia que a gente tem que entender é que há 50 anos atrás. Porque assim, o nosso HD não sofreu atualização. O nosso HD é o mesmo na última instalação que a gente fez pro que a gente tem hoje, né? Isso a gente tá falando de 1000 anos atrás. E há 50 anos atrás, para ser uma data mais perto, existia a mensagem e o mensageiro, como tem hoje. Esse é o mensageiro e nós somos os portadores ou vice-versa. Então, assim, eu mando uma mensagem para ti. Ele é por carta, tu recebia, eu demorava quase 30 dias para me dar a resposta. A gente absorvia o quê? Por mês, 5.000 informações. Hoje é por dia. O HD da gente não sofreu Muito. alteração. A gente tá ficando doente por Sim. excesso de estímulo. Excesso de estímulo. Porque a gente não tá conseguindo lidar. E o detalhe, esse é o lado mais antagônico e binário dessa parada, né? Excesso de informação e mais burrice. As pessoas estão cada vez mais rasas e menos atentas à mensagem do Porque mensageiro hoje e também vice-versa. todo mundo virou Criador de conteúdo. criador de conteúdo, todo mundo tem opinião para tudo, Uhum. todo mundo fala sobre tudo e muitas vezes você não filtra isso, as pessoas não filtram. Todo Você mundo vai acha ouvindo que daqui, sabe você vai tudo. ouvindo de lá e você fala porque eu vi na internet isso, porque eu vi que esse Exato. produto funciona, porque eu fiquei sabendo sobre isso, porque eu vi que aquele negócio é bom E para o a que- saúde, porque eu vi que tomar água com vinagre e limão de manhã faz muito bem. Que assim, você consome um E monte você- de informações que você não tem, muitas vezes, uma fonte segura sobre isso. E o que o algoritmo ele te entrega? Ele te entrega o teu viés de confirmação. Então você acredita que o vinagre e o limão faz bem? Pelo teu Daqui a pouco eu algoritmo vou abrir, ele você, tá aqui falando sobre você vinagre com água e recebe limão. exatamente. Vinagre, água e limão. Você recebe isso. Então, exatamente. Então, como a gente já. Porque antes a gente tinha o quê? A gente ouvia uma informação, a gente tinha essas discussões em mesa de bar, não tinha o Google para provar, a gente queria comprovar nossa teoria, Hoje, a gente ia estudar. A Sim, gente ia ler, ou livros. era só uma conversa que passava e eu continuava focada naquilo que eu fazia, que era trabalhar, estudar o meu produto, a minha matéria, o meu doutorado. Anyway, hoje, em 2 segundos, entra o meu viés de confirmação e ele diz que e pronto, aquela é a minha verdade absoluta. E, meus amores, eu preciso dizer que não existe verdade absoluta no mundo. Existem formas diferentes de pensar
E existe a ciência que refuta a própria ciência o tempo inteiro. Sim. Então, hoje, o que é verdade, que a gente fala sobre o vinagre, o limão, que pode te melhorar a saúde, amanhã vão provar que isso não adianta nada e a cúrcuma que é maravilhosa, ou então os dois, amor, só não fume, não beba e viva bem, assim como vão dizer que não. Então, não existe verdade absoluta. Vamos deixar de ser Eu vi uma limitados. frase muito, muito legal pra gente até finalizar aqui. Uhum, E dizia assim: curtida virou pronunciamento. uhum. Se às vezes você não precisa falar nada, mas se você curte alguma coisa, é porque você já Concordou. já concordou com tudo que tá dizendo. Caso ali, esse aconteceu com a Angélica, né? agora nos BO das teenagers. Vou parar de curtir, então. Não foi que ela foi lá e curtiu uma informação? É A verdade. Preta Gil. A Não, Preta não, Gil não, não, também. não. Ah, é? A Preta Gil Angélica, também. aconteceu Foi- alguma- Enfim. Às vezes eu isso. curto Curtida. alguma coisa que eu não concordei, porque eu quero que o Instagram me entregue aquilo lá. Eu também. Eu falo, não, eu vou curtir porque eu quero ver mais dessa fonte. Uhum. Ah, Então, É, às vezes eu eu sou tenho. assim, nem sabia. É o algoritmo, funciona. viés Aí de eu curto, confirmação. porque eu falo, eu quero que ele me entregue mais. Não quero dizer que eu concordei com É, aquilo que Assim eu tô como é vendo lá. importante Mas você essa frase eu seguir gostei, pessoas achei que bem, muito você válida, não assim. gosta. Porque se você curte, é porque você tá de acordo com tudo aquilo ali. Ixi, então Aham. agora Né? eu vou curtir mais. Eu sou meio Virou assim, às vezes eu curto pronunciamento. até sem ler. Às vezes eu falo, gosto dessa pessoa, curti. Às vezes você não sabe o que a pessoa falou. Ah, mas tu deixou É. o dia de alguém feliz. Não É. vai mudar tua vida. Sei Gente, lá. estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer muito, adorei o bate-papo. Então vocês não querem um bebê reborn? Não, Não, obrigada. a minha Vou gasta comprar uma bastante. pra princesa. Ai, Vai pode ser pra comprar. brincar. É legal. adorar. Vai ser legal. A da minha Eu não filha. vou comprar carrinho, eu não vou comprar mamadeira, eu não. Quando chega, tá Você tudo vai. lá. Você Vai comprar tudo. Você Ela vai. chega na hora que elas pedem. É verdade. Ai, Fê, obrigada. Obrigada. Mais uma vez aqui no Senta Aqui. Você quer deixar algum recado? Deixe suas redes sociais, por favor. Cara, eu quero dizer, curte, compartilha, porque isso tudo faz com que o nosso algoritmo chegue em outras pessoas que tenham opiniões parecidas ou até que dividam da gente. Então, meu arroba Ferpurificação, tô nas redes, em todas elas. É um prazer falar de sexualidade, de neurose, de psicologia, de tudo, porque tudo engloba o humano, e onde tem humano, eu gosto. Van, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer ter você aqui. Eu amo as suas opiniões, eu amo seu conteúdo também, é que muito bom. Quer deixar algum recado aqui? Eu quero que você me convide outras vezes. Adorei. Com certeza. Adorei o Senta Aqui, que delícia. Vamos ver se ela vai conseguir agora. Como é que vai ser? É. Traz o teu bebê reborn junto. Vou estar aqui, ó. Obrigada pelo convite. Eu tô no arroba mulheresd40, tem que escrever por extenso. Tem o Van Palazzi também, mas eu me comunico mais pelo Mulheres de 40. E tô aí falando sobre assuntos, sobre temas polêmicos, só dando as minhas opiniões, falando do nosso, do meu, do seu, do nosso universo feminino. Principalmente o universo feminino agora, né? Da mulher 40, 50 a mais que eu Muito sou. legal. Exato. Ari, legal. muito obrigada mais uma vez. Ah, eu adoro. Eu sempre quero estar aqui. Gente, eu não aguento esses olhos. Não dela, é? É parece irritante, vidro. né? É. Mas ela é muito linda, né? Obrigada. A filha dela também tem um Gente, olhão. princesa. É, minha filha viu? tá com a mesma coisa. Vá no olho. arrumar marido logo. Ah, não, obrigada. Então arruma um bebê reborn, Arruma um bebê reborn, adulto. Se a Ari ela chegar com um homem reborn aqui, o bicho vai pegar pro lado dela. Bebê reborn versão adulta. Pelo menos não fala. E não mente, né? Enfim. Esse é o Pula tema essa pro parte. próximo Pronto, programa. Pula essa parte. Arroba Ariela Caraço em todas as redes sociais também é a mesma coisa. Gente, antes de eu me despedir, deixa eu falar pra vocês. Em junho, claro que eu tô só na espera agora, né? A Ai, hora que que ela delícia. quiser vir, ela vem. Mas em junho a gente quer fazer alguns programas especiais aqui, que a gente vai falar um mês inteiro de relacionamento. Então eu já estou com uma convidada aqui pra falar de massagem tântrica. Uma convidada que vocês, olha,
Vocês não têm noção da grandeza que é essa mulher que vai vir falar aqui sobre massagem tântrica. Eu vou avisando vocês aqui, claro. Se em junho eu ainda vir, né? Se eu não vir, elas vão tomar conta Exato. aqui. Não é? Se Tem não que vir, fazer a essa gente, a massagem. gente traz a foto da Mona. Coloca aqui, eu entro online. verdade. Não, amor, é o vamos se começo. Ela vai Ela estar não vai ali, ó. querer fazer Xixi, nada. cocô, banho, choro. Choro, mamadeira, teta. É isso aí. Mas é isso, em junho a gente quer trazer bastante coisa sobre relacionamento, sobre tudo que diz respeito a relacionamento. Eu sou Mona Dom Oficial, estou aqui todas as quintas-feiras com o Senta Aqui e diariamente estou no Felipe Campos, canal Felipe Campos, dando lá uma opinião pra lá de fofoqueira. Agora eu sou uma fofoqueira profissional, falo mesmo. Que Não vou mais contar nenhum segredinho. Então, muito obrigada pra câmera do meio aqui, ó. Um beijo, Beijos. até a próxima, tchau! Tchau.